Bom, pessoal, eu não estou aqui para criticar o Silas Malafaia, né, para falar mal dele, nem querer ganhar visualizações por conta do Silas Malafaia, esse tipo de coisa, né, promover sensacionalismo, não. Acontece que nós estamos enfrentando uma situação realmente difícil, que é o coronavírus, e as pessoas acabam confundindo as coisas, principalmente quando se trata de religião, quando se trata de fé. E quando se trata de fé, existem informações, orientações, melhor dizendo, dadas por Deus na própria Bíblia, né, para que a gente se oriente melhor em relação à fé, em relação ao conhecimento. Porque em Romanos 3:23, Deus nos orienta da seguinte forma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós pecamos, né? Desde quando houve o primeiro pecado no mundo, nós fomos destituídos do poder de Deus. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Outra coisa importante, né, que a gente deve tornar relevante nesse sentido, a gente tem que lembrar do fato de quando Jesus chamou um dos apóstolos para andar nas águas para testar a sua fé. E instantaneamente o que ocorreu? Este apóstolo começou a afundar. Por quê? Porque ele tinha pouca fé. E foi exatamente o que Jesus lhes disse, que ele tinha pouca fé. Ou seja, assim como ele, imagina ele naquela época, ali diante de Jesus, Jesus pedindo para ele andar nas águas. Imagina no tempo de hoje, frente ao coronavírus, uma doença altamente letal. E uma coisa importante que a gente precisa salientar quando se trata de religião, tá? Eu não vou me apegar a um pastor, a algum padre, né, alguma religião, não. É importante a gente salientar e ficar atentos com essa história de religião para tratar saúde, que pode ser muito perigoso e você pode prejudicar a sua vida, a vida de outras pessoas, por pura ignorância, certo? Porque, como eu disse para vocês, acabei de passar essas duas passagens, essa de Romanos 3:23, né? Porque todos pecamos, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Jesus mesmo disse que o apóstolo tinha pouca fé, mesmo ele estando diante da face de Cristo, mesmo ele estando e presenciando todos aqueles fatos que Jesus estava praticando na frente deles, ele apresentava pouca fé. Nós estamos em 2020. Qual que é o grau de fé que as pessoas têm que medir dentro dos seus corações? Já pararam para pensar nisso? Fazendo uma comparação do ano de 2020 com o que aconteceu há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás? A nossa fé é muito baixa. Não estou dizendo que ela não existe. Sim, ela existe. Ela é uma ferramenta divina dada por Deus, altamente poderosa. Eu já usei essa ferramenta poderosa algumas vezes na minha vida. Mas eu tenho que ser honesto com vocês. A gente não sabe usar. É muito difícil usar essa ferramenta. Ela tem que ser usada verdadeiramente de todo o seu coração. E isso é uma coisa difícil de fazer. E a Bíblia mesmo nos orienta, Deus nos orienta da seguinte forma: nós temos que agir como crianças, porque os corações das crianças são puros. E isso é extremamente difícil. Então, no dia 25 de março de 2020, o Silas Malafaia disponibilizou esse vídeo aqui com algumas informações das quais eu não estou de acordo. Certo? Você pode não concordar com algumas coisas que eu falo, você tem todo o direito de não concordar, mas diante dos fatos, pessoal, né, diante aí desse coronavírus, a gente não pode dividir as coisas. E que coisas são essas que eu quero mostrar para vocês? É exatamente a fé, juntamente com o conhecimento científico, juntamente com a ciência.
Bom, pessoal, quero fazer uma pausa aqui. Convidar vocês para fazer assinatura no canal, né, para vocês se inscreverem. Para quem não me conhece, eu sou o Marcão. Peço também para que vocês ativem o sino para vocês receberem todas as notificações do canal, certo? Eu quero que vocês analisem comigo, né, a situação da fé, a situação, infelizmente, da ignorância religiosa, e aqui não estou me referindo ao Silas Malafaia, tá? Estou me referindo a um contexto geral. Estou pegando aqui algumas informações que o Silas Malafaia disponibilizou nesse vídeo, como eu disse, das quais não concordo. Eu peço para que vocês assistam agora ou depois e analisem junto comigo todas essas informações que ele prestou. Então, como eu estava dizendo, é necessário, seja de qual religião você for, de qual situação, né, você for, não importa. O que a gente tem que fazer hoje é usar os dois elementos. A gente tem que usar o instrumento da fé, nós temos que usar o instrumento da oração, o instrumento de rezar, seja lá de que forma você faz, mas também temos que usar juntamente com este elemento de fé e de oração o conhecimento que foi permitido por Deus através de quê? Através de estudos, através da ciência. Porque sem esses estudos, né, sem esses profissionais ao longo desses vários anos, muitas vidas não poderiam ter sido salvas por causa deste autoconhecimento que nós temos hoje. E que com certeza vai aumentar, né, nos próximos anos, no futuro, isso vai aumentar, este conhecimento. Mas isso nós temos por quê? Porque é com permissão de Deus. Então, eu peço para que as pessoas não caiam nesse tipo de ignorância religiosa e acaba, infelizmente, né, colocando a sua própria vida em risco, né? E para isso a gente pode usar o caso lá da Coreia do Sul, né? Do caso do pastor, e sincronizar esses dois elementos importantes para que a gente possa preservar não só a nossa vida, mas de todas as pessoas. Por exemplo, pessoal, vamos analisar aqui algumas informações que o Silas Malafaia comparou com o coronavírus, né? O Silas, ele disse que no planeta existem 8 milhões de pessoas que morrem de fome. E aí ele faz uma comparação com o coronavírus, né? Dizendo assim, no mesmo tom que o Bolsonaro, digamos que é uma gripezinha. E que essa situação de isolamento social, na opinião dele, não seria adequada, né? Porque ele acaba dizendo, o que é pior, o coronavírus ou o caos social? É importante dizer, né, diante de toda essa situação, os números mostram isso, que se não fosse o isolamento social, esse número de óbitos aqui, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, com certeza já teria ultrapassado, né, o número, a casa, melhor dizendo. Não gosto de usar isso aqui como um número, porque cada unidade deste número é uma pessoa. Eu não gosto de comparar isso como números, não, são pessoas que tinham suas famílias, que tinham seus pais, suas mães, suas esposas, seus filhos, né, os seus amigos, seus entes queridos. São pessoas. E este número, né, esses dados, essas pessoas, esses casos poderiam ser muito maiores, 5, 6 vezes maiores, se não fosse implementado o que? O conhecimento científico através do isolamento. Se não houvesse o isolamento, os hospitais não teriam como salvar tantas vidas. As pessoas iriam para a porta, né, dos hospitais tentar se tratar e não iriam conseguir entrar porque todos os leitos estão ocupados. Estariam ocupados ou estarão ocupados, como já está ocorrendo em alguns estados aqui do Brasil. Assim também como ocorreu em outros países, Itália, Espanha, está ocorrendo nos Estados Unidos, né? Olha só, os números infelizes, né?
pessoas que entraram em óbito aqui nos Estados Unidos, em pouco tempo, em menos de 2 meses, já ultrapassa a casa de 80 mil mortos. E no mundo todo, acredito que seja um pouco maior, ultrapassa 285 mil mortos. Então, quando o Silas Malafaia usa alguns números, né, que são, para mim, incompatíveis, né, são incomparáveis, por exemplo, ele usa a comparação dos 8 milhões de pessoas que morrem de fome no mundo. Mas aí eu pergunto, fome é doença? Ou fome é produto de corrupção? Fome é produto de lavagem de dinheiro? Eu acredito que seja muito mais fruto de corrupção, má gestão de políticos, de governadores, de presidentes, né? Enfim, toda essa palhaçada que a gente já sabe, que a gente já presenciou nesses anos anteriores e que ainda estamos presenciando. Como é o caso recente aí dos respiradores falsificados, dos respiradores com problemas, que já está mostrando na televisão e que a gente já sabia que isso iria acontecer. Lucrar sem ter licitação em cima dessas coisas, e aí eles jogam os preços lá em cima para que eles lucrem dentro da corrupção, né? Impedindo que as pessoas que ficam mais doentes de se tratarem, de se salvarem. Então, esse número de 8 milhões de pessoas que morrem de fome por ano não deve ser comparado com o coronavírus, porque não é uma doença. Agora, a outra comparação que o Silas faz em relação à tuberculose, aí sim. Só que a tuberculose é a seguinte. Vamos ver aqui. A tuberculose em 2019, aqui no Brasil foram registrados quase 74 mil casos, né? E uma média de 4.600 pessoas que morreram por ano. Aqui no Brasil, olha só que comparação mais fora de contexto que o Silas Malafaia usou no seu vídeo, né, para tentar colocar o coronavírus como uma gripezinha, como o Bolsonaro mencionou. E aí é óbvio, né, em cima disso que eu estou dizendo aqui, vai vir aí os membros das organizações e me rotular como um comunista. Só lembrando que eu no começo apoiei o governo do Bolsonaro, né, e eu não tenho medo de dizer isso, não tenho vergonha de dizer isso. Votei no Bolsonaro, só que eu não tenho que dizer amém para tudo que ele diz. Principalmente em momentos que ele se posiciona contra a ciência. E só lembrando que a ciência foi um dos meios pelo qual Deus permitiu para que o homem, né, foi uma permissão de Deus para que o homem alcançasse o poder de salvar mais vidas, de dar mais conforto para as pessoas, porque as pessoas estão destituídas da glória de Deus, porque elas não sabem usar a fé, concordam comigo? E aí o Silas Malafaia, ele também diz o seguinte, o que é pior? O que é pior, o coronavírus ou o caos social? Ele fez um outro vídeo também fazendo uma comparação com pessoas asmáticas, né, de que por ano cerca de 13 mil pessoas com asma morriam. Em um ano, em 12 meses, em 365 dias. 13 mil pessoas. Não são números, são pessoas. Aqui, no caso do coronavírus, até o dia 11 de maio de 2020, são 11 mil pessoas que deixaram de viver em menos de 2 meses. Não são 365 dias. Então, isso aqui significa que é uma doença muito grave. E que se não fosse o isolamento social proporcionado com base na ciência, este número aqui, hoje, com certeza, estaria ultrapassando a casa de 1 milhão de óbitos. A casa de 1 milhão de mortos. Se não fosse um posicionamento científico. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Voltando aqui no Silas Malafaia, antes de finalizar eu pergunto, se o Silas Malafaia, o Silas Malafaia contraísse o coronavírus, não que eu queira, jamais, não quero que ninguém contraia, mas infelizmente isso não é possível.
Se o Silas Malafaia contrair o coronavírus, aonde vocês acham que ele vai se tratar? No SUS? Vai se tratar de joelhos? Vai se tratar com a fé? Como ele orienta as pessoas, tentando dizer que isso não significa nada? Né? Dando a entender que isso não significa nada? É claro que ele não afirma que isso não significa nada. Mas diante do questionamento que ele faz, né? O que é pior, o coronavírus ou o caos social? Bom, eu tenho certeza que para qualquer doença, não só o coronavírus, mas para qualquer doença, inclusive para uma tuberculose, né? Longe disso, tenho certeza que ele vai se tratar e se trata há muito tempo com os melhores médicos que ele pode pagar. O melhor ou os melhores hospitais particulares que ele pode pagar, tanto internamente quanto externamente. Alguém já viu o Silas Malafaia se tratar no SUS? Alguém já viu o Silas Malafaia se tratar de alguma doença simplesmente dobrando os seus joelhos? Não estou querendo dizer para as pessoas desacreditarem da sua fé, da sua crença, desacreditar de Deus. Não, eu estou querendo dizer, assim como Deus nos orienta lá em Romanos, como Jesus nos orienta, mostrando o fato de que o apóstolo afundou nas águas porque ele tinha pouca fé, e 2000 anos depois nós temos menos fé ainda. Eu estou dizendo para que as pessoas façam a união desses dois elementos para aplicarem em suas vidas a oração, a fé, juntamente com os dados científicos. Outra questão que eu quero que vocês façam a seguinte reflexão, e aqui nesse vídeo eu estou procurando ser o mais isento possível e procuro orientar as pessoas da melhor forma possível em cima dos fatos, em cima das verdades. É o que eu sempre digo aqui, contra fatos não existem argumentos, e é em cima deles, em cima dos fatos, em cima das verdades que nós temos que viver e agir. Então eu peço para que vocês façam outra reflexão, que é a seguinte: imaginem o Bolsonaro, tentem imaginar o Bolsonaro como governador do Rio de Janeiro, frente ao coronavírus. Tentem imaginar o Bolsonaro frente ao governo do estado de São Paulo, ou do Amazonas, ou em qualquer um dos estados que esteja nesse caos diante do coronavírus. Agora também, nessa posição, tentem imaginar o Silas Malafaia na mesma situação como um governador de São Paulo, como um governador do Rio de Janeiro, do Amazonas. Será que eles teriam essa mesma posição das quais eles ocupam hoje? Então tentem refletir, né? Algumas pessoas que defendem estes posicionamentos, tentem curar uma tuberculose apenas dobrando os joelhos. Tentam curar uma AIDS apenas dobrando os joelhos. Tentam curar um câncer apenas dobrando os joelhos. Então entendam que Deus também usou a ciência, usa a ciência. Deus também, ele é ciência. Jamais se esqueçam disso, porque Deus não posicionou o Sol a milhões de quilômetros, a 149 milhões de quilômetros da Terra, porque ele sabia exatamente que naquela posição poderia ter vida na Terra, qualquer tipo de vida na Terra. Então, acima de tudo, também, Deus é ciência. E Deus deu a permissão ao homem que ele alcançasse esse conhecimento que nós temos hoje para ser atrelado à fé, para ser atrelado à oração e aos momentos de fé que nós temos que ter com Deus. Um grande abraço, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.